Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui muito bruxona pra falar de Animais Fantásticos 3, Os Segredos de Dumbledore. Então, o terceiro dos 5 filmes estreou hoje nos cinemas do Brasil e eu assisti lá em São Paulo. Eu tive a grande oportunidade de ir na pré-estreia oficial, que foi lá no Teatro Renault. Então, quem acompanhou aí meus stories viu, né, que eu fui lá e aí tava até a Maria Fernanda Cândido, o Eduardo Lima, foi incrível. E eu esqueci de fazer vlog, gente, da pré-estreia. Eu tava muito empolgada, tinha muita gente que eu conhecia. Foi a primeira pré-estreia que eu fui lá em São Paulo depois de muito tempo. Então, muitos amigos meus, criadores lá de São Paulo, estavam lá. Foi super divertido e tal. Eu esqueci de fazer vlog, fiz stories, tirei foto, mas... é isso. Fica pro próximo. Quebrei a tradição. Sou péssima. E, gente, eu preciso falar sobre esse filme, porque quem assistiu na pré-estreia, quem aí da crítica assistiu na cabine de imprensa e tudo mais, já está rolando uma crítica aí pesada, né, pra esse filme. E um pouco exigente, eu diria. Enfim, vamos debater sobre esse terceiro filme, que veio depois do segundo, que é um pouco polêmico também. E eu vim aqui falar pra vocês a minha opinião sincera, o que eu achei, porque se você tá chegando agora e você não sabe, eu sou extremamente Potterhead, então tudo dentro do universo de Harry Potter eu gosto demais, então eu tenho opiniões bem fortes e eu amo falar sobre isso aqui com vocês, e nem sempre a gente tem oportunidade, né? Então, vamos falar sobre esse terceiro filme sim, tudo que eu achei, e dizer se ele é perfeito ou não, e eu já digo desde já. Ele é quase perfeito, mas eu tenho algumas ressalvas, então vamos já pra crítica, mas antes, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui nesse vídeo e deixar um comentário também, porque engajamento ajuda muito aqui o YouTube a entender que você tá gostando do meu vídeo e vai entregar esse vídeo pra mais pessoas, coisa que o YouTube não está fazendo. As minhas visualizações caíram muito, não só pra mim, mas pra todo mundo. Então, o seu engajamento, a sua curtida, o seu comentário ajudam de verdade no meu trabalho e é de graça, não te custa nada. E antes também, eu já quero pedir pra você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo Potterhead ou que assistiu Animais Fantásticos ou vai assistir, porque como vai estrear hoje, todo mundo vai começar a ir aos cinemas hoje. Então, vamos lá! E eu já quero avisar que esse vídeo vai ter spoiler. Então, se você não se importa, continua assistindo. Se você ainda não viu o filme, pausa aqui e volta depois que você voltar do cinema. Beleza? Eu quero começar falando que este terceiro filme foi o melhor filme dos 3 lançados até agora, sem sombra de dúvidas. Porque assim, gente, o primeiro, ele é muito bom, ele tinha aquele fator nostalgia. Eu mesma vi 7 vezes no cinema, porque eu estava em surto com esse filme. Então, ele é excelente, não dá pra dizer que não. O segundo, ele é um pouco problemático, né? Mas eu não acho ele um filme ruim. Ele é um filme de transição, que deixou muita coisa em aberto aí, e que o terceiro trouxe todas essas coisas aí explicadas em tese, pra gente entender mais do que vem também daí pra frente. Então, eu achei ele muito bom, os efeitos estão incríveis, o elenco tá incrível. Vou falar de tudo, mas sem sombra de dúvida, é o melhor filme dos 3, sim. E eu acho que a tendência é essa, é cada vez ir melhorando, o quarto vai ser melhor que o terceiro, e o quinto, que vai ser o último, vai ser uma batalha épica e tudo mais, né, sobre Dumbledore e Grindelwald, que são os reais protagonistas desse filme, mesmo, né, Animais Fantásticos, Newt Scamander, enfim, vamos falar disso. Como eu falei, né, ele realmente explicou muitas coisas que o segundo deixou em aberto, como, por exemplo, Aurélio Dumbledore, tudo bom contigo? Explicou isso, a gente vai falar disso aqui nesse filme, né, dessa história muito louca. Explicou o arco do Credence no geral, falou mais sobre Obscuros, mostrou o passado do Dumbledore, então assim, ele explicou muita coisa que ainda tava meio a desejar. E isso é uma coisa que é crítica de muita gente. Muita gente acha que o filme é lento, que o filme não desenvolve, que o roteiro é fraco, etc, etc. Eu já quero começar uma coisa aqui falando como uma pessoa que lê os livros de Harry Potter desde novinha, que acompanhou o lançamento dos livros e dos filmes. O problema do fã de Harry Potter é que a gente sempre teve tudo na mão, né? Todos os livros entregues quando os filmes saíam. Então a gente já sabia o que ia acontecer. Agora, a gente tá tendo a experiência dos livros no filme. A sensação é a mesma de quando a gente lia um livro. Que a gente lia, não entendia nada, muita coisa não tinha explicação, ia ser explicado no próximo livro. A mesma coisa pros filmes, gente. Então, não vai ter tudo explicado agora e não é por isso que o filme é ruim. Então, calmem, são 5 filmes, assim como eram 7 livros de Harry Potter, a gente vai ter mais coisas mais pra frente. Então, Potterhead, querido, sossega um pouco, tá bom? Tá tudo bem. Até porque isso aqui não é Harry Potter, isso aqui é Animais Fantásticos. Beleza? Então, beleza. Bom, talvez eu seja um pouco fã de Animais Fantásticos. Eu gosto. Eu sei que muito fã de Harry Potter não é fã da franquia, mas eu sou. Eu já quero começar tirando o elefante branco da sala. Precisamos falar sobre o Mads Mikkelsen, que
que é o novo Grindelwald que entrou no lugar do Johnny Depp depois de todas as complicações, as alegações da agressão e tudo mais, né? O Johnny Depp saiu do papel e agora a gente tem um substituto pra ser o novo Grindelwald. E eu preciso responder a pergunta que todo mundo queria saber desde que viram os trailers. Ele tá melhor que o Johnny Depp? Sim. Gente, assim, no caso, não tem nem como comparar. Porque o Johnny Depp, ele é um ótimo ator. Não tô falando das acusações, né, dele ali. Ele é, sim, um ótimo ator. Mas ele, ultimamente, ele tava fazendo todos os papéis dele extremamente caricatos. E o Grindelwald, ele é pra ser um ditador. Ele é pra ser um grande de um babaca. Ele é pra ser aquele cara mau caráter. E aí, o Johnny Depp fazia aquela coisa meio caricata, meio exagerada, meio fora da realidade. E não passava a sensação que o Grindelwald deveria passar, que é aquela coisa de raiva, aquela coisa de soberba. E eu lembro que quando eu vi, no segundo filme mesmo, aquele momento do discurso ali do Grindelwald no cemitério e tudo mais, que vem vlog aí mostrando as locações de Harry Potter em Londres muito em breve, vai ser o último das jornadas de Londres, tá acabando, não desiste de mim. E eu mostrei esse cemitério, tá? Mas enfim, voltando. Então, quando veio aquela cena, eu confesso que eu olhei, eu senti um pouco de falta de alguma coisa ali na atuação do Johnny Depp. Eu queria que tivesse sido mais. E era um momento muito chave, né? Porque é um momento que o Grindelwald tá convertendo as pessoas. Coisa que a gente viu bem acontecer aqui nesse país há alguns anos atrás. E eu espero que fique lá. Mas enfim. Então, o Mads, ele deu exatamente essa cara pro Grindelwald. Então eu acho que ele trouxe a raiva, ele trouxe o medo, ele trouxe a soberba, ele trouxe todas as coisas que a gente precisava ver no Grindelwald. Você olha e você fala: que ódio desse homem. Inferno. É o Bolsonaro. Ele é o Bolsonaro, gente. Ele é o Bolsonaro, ele é o Trump. E tem muita gente que, inclusive, não gostou disso. Achou que ele ficou muito assim, muito trumpista, muito... Gente, o nome disso é governo fascista, né? Fascismo. Fascismo é tudo igual, né? Ficção ou não, tá? Então tá legal. E ele é essa pessoa, então é pra ser desse jeito mesmo. E eu senti que ele trouxe isso no filme mais do que o Johnny Depp. Então, no fim das contas, eu preferi muito mais porque esse é o papel do Dumbledore e ele passou isso com leveza. E o Johnny Depp não fez a menor falta. Sem contar na caracterização, né? Que ele agora tá mais real, menos caricato, sem aquele cabelo de cacatua, louro platinado, Draco Malfoy e um olho azul e um olho preto. A heterocromia ali continua no Grindelwald, mas ela é mais leve. Então, assim, eu gostei muito mais. Então, eu já quero começar falando isso, porque realmente muita gente aí é uma polêmica constante. Bom, gente, falei do Grindelwald, eu tenho que falar do Credence. Ou será que eu chamo ele de Aurélio Dumbledore? Não sei, né? Eu vou chamar de Credence porque é assim que a gente foi apresentado. O Aurélio, gente, foi uma coisa que causou um rebuliço nos fãs de Animais Fantásticos. Porque eu confesso que eu também fiquei assim... Que é isso? É casa de família? E realmente, né, gente? A gente viu nesse terceiro que é casa de família, sim. O Credence, no segundo filme, a gente termina ali descobrindo que ele é um Dumbledore. E que, na verdade, o nome dele é Aurélio. E que ele seria irmão do Dumbledore. Então, ele seria, tipo, um quarto irmão. Coisa que, pra quem acompanhou Harry Potter e conhece a história da família Dumbledore, são 3 filhos, né? Temos aí Aberforth, Alvo e Ariana. Fim, não tem Aurélio nenhum. Então, a galera ficou com raiva de, tipo, o que é isso? Brotou um quarto irmão. Que da onde saiu isso? Qual a explicação? Que história é essa? E muita gente achava que era uma mentira do Grindelwald pra convencer o Credence a ir pro lado das trevas, pra ir pro lado dele e usar ele como uma arma, né? E mal ou bem, ele não tava 100% mentindo, mas ele também não tava falando 100% a verdade, porque ele realmente é o Aurélio Dumbledore, mas ele não é o quarto irmão Dumbledore. Na verdade, gente... Chama aqui a Volpato, a fulana Volpato lá, casa de família. Casa de família, os segredos de Grindelwald, quer dizer, os segredos de Dumbledore. Até fiquei nervosa. Esse é o primeiro segredo, gente. Aurélio Dumbledore, na verdade, é sobrinho do Alvo Dumbledore. Ele é filho do Aberforth, que nunca soube que tinha um filho. Então, o Aurélio foi dado a ser a deus do Alá, assim, do arado. Como é que fala esse ditado? Enfim, ele foi dado. O Aberforth não sabia que ele tinha um filho. Então, realmente, ele é um Dumbledore, mas não é da maneira que falaram pra ele. Porque falaram pra ele justamente pra ele ter essa raiva do Dumbledore e matar o Dumbledore pro Grindelwald. Da mesma forma que o Dumbledore estava usando o Newt pra lutar contra o Grindelwald por ele. E isso é explicado nesse filme, porque estamos falando do Pacto de Sangue, né? O Pacto de Sangue, eles explicam ali como que foi feito, qual foi a linha de pensamento, qual é o propósito do Pacto de Sangue, que me lembrou bastante o Voto Perpétuo, inclusive. Vamos focar um pouco no Credence e eu já vou chegar nessa história. Então, o arco do Credence, nesse filme, ele é
importante, mas ele não teve a importância que deveria, baseado no que a gente estava esperando depois dessa revelação louca de Aurélio Dumbledore. Então o Credence nesse filme, ele se mostra uma pessoa sozinha, ele se mostra uma pessoa confusa, ele quer um carinho, ele quer um colo, isso a gente vê desde o primeiro, e ele se sente muito sozinho. E o Grindelwald não é nada dele, não é amigo, não se preocupa, ele sabe que o Grindelwald está usando ele. Então a gente vê o Credence mais pra baixo, mais borocochô e tal, mas ainda assim revoltado com a situação. E aí depois que ele descobre que ele na verdade não é realmente um irmão do Dumbledore, ele começa a ficar mais confuso e aí ele começa a querer agir por conta própria, né? Mas ele é um obscurial, então no fim das contas ele tem muita força interna ali, uma rebeldia que ele não consegue controlar, assim como era da Ariana Grande. Mentira, Ariana Dumbledore. Aqui, Ariana pra mim, né, complicado. Ou será que ela era taurina e não Ariana? Então o arco do Credence é uma coisa que a gente vê essa transformação dele, explicam a história toda, que o Aberforth se apaixonou por uma mulher na mesma época que o Dumbledore se apaixonou, vou chegar lá também, calma. E aí ele acaba tendo esse filho sem saber e tal, a mulher some com a criança e aí, enfim. Vira real um caso de família, parece um dramalhão mexicano, né? O filho perdido de Aberforth Dumbledore, mas tudo certo. Então temos aí o primeiro segredo, mas a gente também acaba descobrindo junto com isso a história do Dumbledore por trás, né? Como eu falei, ele conta a coisa toda ali da Ariana, que pra quem não sabe, a irmã do Dumbledore sofre uma morte muito trágica, aonde o Dumbledore, né, o alvo, e o Aberforth acabam brigando, eles entram num embate, e isso é uma coisa que já é falada há muito tempo, os fãs de Harry Potter já sabem dessa história, e eles acabam entrando num embate porque o Dumbledore, ele está apaixonado pelo Grindelwald, e aí ele resolve que ele vai dominar o mundo junto com o Grindelwald, cortando todos os trouxas que não são dignos de magia. Sim, o Dumbledore era essa pessoa também. E guardem essa informação porque a gente vai falar sobre isso já já. Então, ele conta que eles tiveram essa briga super feia e que aí nessa eles estavam duelando e ele dá a entender que eles iam lançar uma Avada Kedavra um pro outro e aí acaba indo parar na Ariana. E ninguém sabe da onde veio esse feitiço. Então, assim, complicado, né? Então já é uma morte trágica e a Ariana, ela era um obscurial também porque ela teve seus poderes reprimidos, né, pela família e tal. Isso aconteceu com o Credence também, justamente por ele não saber da sua origem bruxa. E aí ele acabou se tornando um obscurial também. O arco do Credence é um arco muito triste, como de todos os obscuriais. A diferença é que ele viveu por mais tempo. E aí a gente vê aquilo e o filme mostra que o Credence está morrendo, porque obscuriais não vivem por muito tempo. Eu sempre fico na dúvida se é obscurial é o hospedeiro ou obscuros é a doença. Acho que é isso, né? A doença, né? A criatura dentro dele. Enfim. E aí, nisso que o Dumbledore conta essa história, ele também conta como que foi o pacto. E isso é muito importante porque o pacto acaba sendo explicado no início e voltam a falar dele no final do filme. E isso foi uma das minhas ressalvas desse pacto, apesar de eu ter entendido. Justamente ele conta que por ele estar apaixonado pelo Grindelwald, sim, ele fala isso com todas as letras, então pra quem não sabia, né, que pra mim era óbvio, todo mundo sabia, o Dumbledore é gay, né, e ele estava assim apaixonado pelo Grindelwald. Foi um dos motivos dele ter seguido o Grindelwald. É importante a gente falar isso, porque foi um dos motivos, tá? Não quer dizer que ele só foi atrás do Grindelwald porque ele estava apaixonado. Não. Eles também pensavam da mesma forma. Isso é muito importante a gente falar aqui, porque o Dumbledore é maravilhoso, mas ele não é perfeito. Guarda essa informação. Então ele conta como foi criado esse pacto, e o pacto de sangue, basicamente, como eu disse, me lembra o voto perpétuo, onde um não pode machucar o outro, porque se um machucar o outro, acontece, não é exatamente a morte, mas uma tortura muito grande, e eles mostram isso no filme, enfim. Então ele conta isso, que um não pode agir contra o outro. Por isso, o Grindelwald usa o Credence e o Dumbledore usa o Newt. Antes da gente continuar falando aqui desse pacto, eu preciso falar dela, né? A pessoa que a gente estava mais empolgada pra ver nesse terceiro filme. A nossa Vicença Santos, Maria Fernanda Cândido, a nossa candidata a chefe suprema da magia. Então, Maria Fernanda Cândido, ela é a nossa atriz brasileira que está sim nesse filme, maravilhosa, está belíssima, e ela é a nossa personagem representando o Brasil ali, o Ministério da Magia do Brasil. E bom, gente, o que eu tenho pra falar da Maria Fernanda? Primeiro que ela é uma ótima atriz, segundo que ela está belíssima,
belíssima. Ela estava belíssima no filme, ela estava belíssima na pré. Eu ainda não superei como essa mulher é belíssima. Mas, infelizmente, ela tem muito mais tempo de tela do que fala. O que pra mim foi uma coisa meio ruim, porque eu não entendi por que ela só teve uma única fala o filme inteiro. Sim, gente, foi só isso. Mas ela tem bastante tempo de tela, ela aparece várias vezes, mas ela só tá ali sendo bonita, basicamente, em várias ocasiões. E aí muita gente vai dizer que é por conta do sotaque, que não sei o quê. Só que nessa única fala que ela teve, o sotaque dela estava ótimo. Ela não precisou de legenda, nada, tava super de boa de entender. E ela é brasileira no filme também, então ela meio que tem licença poética pra não ter um inglês perfeito. Então não tinha necessidade dela ter uma única fala no filme. Não sei se foi cortado, mas realmente foi só isso. Porém, ela está lá representando e ela teve um papel muito importante no final do filme. E quando eu falar de um ponto aqui, a gente vai falar sobre isso. Junto com ela, a gente teve novos personagens aí que estavam ali ajudando o Newt, né, nessa nova empreitada contra o Grindelwald. E os novos personagens roubaram a cena. Por exemplo, a gente teve a Eulalie, né, eu acho que é assim que se fala, que é uma professora de feitiços ali de Hogwarts. E ela faz parte ali da galera. E ela acaba sendo a futura senhora Scamander, mas não da parte do Newt, mas do irmão dele. E assim, ela é maravilhosa. Primeiro que ela é linda. Todas as cenas que ela aparece eu falo, meu Deus, que mulher linda. E segundo que ela é aquela personagem que ela me lembrou um pouco do que a gente via da Hermione. Talvez seria o que seria Hermione no futuro. Faz sentido? Então, ela tem uma classe, ela é inteligente, ela é maravilhosa. Então, eu amei. E os personagens novos, não necessariamente novos, mas que a gente já tinha visto no segundo, ganham mais destaque, como o próprio irmão do Newt também. E o Jacob, assim, maravilhoso, rei do filme, roubou a cena, perfeito. Dan Fogler, você é tudo na nossa religião, nosso trouxa preferido. Não tivemos muito da Tina nesse filme, né, infelizmente, porque também a atriz pegou Covid, esse filme teve vários problemas, né, o roteiro teve que ser reescrito, a gravação teve que ser pausada, então a personagem da Tina mesmo, ela é mencionada, mas ela aparece muito pouco. Esse filme a gente teve muito destaque pra Queenie, o que foi bem legal, porque afinal a gente acaba com o segundo filme ela virando do mal, né, e nesse filme a gente tem essa redenção dela pra ela voltar pro lado do bem, da força. E os animais fantásticos e onde habitam, né, gente? Vamos falar de animais fantásticos desse filme que tiveram, sim, um propósito muito importante, principalmente o Killing, né? O Chilling, enfim. Aquele viadinho bonitinho, fofinho, que tem um papel muito importante no filme. Ele é basicamente o chapéu seletor, vamos dizer assim, pro chefe supremo. Então, ele é o animal fantástico mais adorado no mundo dos bruxos, que é assim que ele é descrito, porque ele enxerga os bruxos de coração bom. Então, ele consegue ver quando a pessoa tem uma alma pura e é uma pessoa sem defeitos, vamos dizer assim. E aí, eles usam esse animal pra ser meio que o chapéu seletor e dizer quem vai ser o chefe supremo da magia, baseado no julgamento desse animal, que tem um julgamento muito puro, sem precedentes, vamos dizer assim. E aí, gente, eu gostei muito porque, né, Animais Fantásticos onde habitam, Animais Fantásticos, Segredos de Grindelwald. Não, e os crimes de Grindelwald, Segredo de Dumbledore, era muito complicado. Então, assim, a gente precisa realmente dar um destaque, além de ser só os amiguinhos do Newt Scamander, que, como eu disse no início do vídeo, os verdadeiros protagonistas são Grindelwald e Dumbledore. O Newt, ele é meio que figurante na própria franquia, sim, apesar dele ter todo o destaque do mundo, gente, mas enfim. E por que eu tô falando desse animal fantástico? Porque, como eu disse, ele tem esse papel muito importante, e isso foi uma coisa que me deixou um pouco chateada nesse filme, que foi justamente a escolha do chefe supremo ali, né, a hora da votação ali, pra ver quem ia ser, que estava entre a Vicença Santos, o Grindelwald, que acaba concorrendo, e um cara lá da China, que, enfim, não lembro o nome. E aí, no caso, acaba rolando tretas, e aí o animal escolhe o Grindelwald, aí isso dá uma treta, que blá 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 blá, enfim. Vamos falar disso porque isso tem a ver com outra coisa que também pra mim ficou confusa. Porém, quem acaba sendo a chefe suprema da magia é a Maria Fernanda Cândido, é a nossa Vicença Santos. Então, vitória para o Brasil, agora o mundo vai pra frente, entendeu? Porque Brasil é o chefe supremo do mundo da magia. Aparece até o Cristo Redentor ali no Rio de Janeiro, gente, assim, é coisa mais linda. Só que aí você pensa, nem assim a Maria Fernanda Cândido teve destaque. Ela não teve um discurso. Eu fiquei bem chateada com isso. Só que antes dele escolher ela, ele acaba escolhendo o Dumbledore como chefe supremo. E a gente sabe que o Dumbledore vira, sim, chefe internacional aí da magia e tal, mas não é naquele momento. E eu fiquei irritada, eu lembro que até foi muito engraçado que na hora que o animal olha pro Dumbledore e escolhe ele, o cinema inteiro aplaudiu e gritou, comemorando. E eu olhei a minha volta e eu fiquei assim, gente, não, isso não faz sentido. Então, por que eu fiquei chateada? O Dumbledore não é perfeito. Ele já teve aí algumas questões no
passada, onde ele acreditava que sim, bruxos eram superiores a trouxas. Ele não é uma pessoa de coração puro. Ele pode ser um cara que aprendeu com os erros, sim, mas ele não é perfeito. E aí, no meio de uma votação, chegar o Tilly e ele escolher o Dumbledore e não escolher o Newt, que é muito mais puro de coração do que o Dumbledore, por exemplo. Tudo bem, a gente sabe que o Newt não ia ser chefe supremo, mas não faz sentido. Se era pra ele olhar pra alguém e se curvar, como é o que acontece, é pro Newt que ele tinha que olhar e não pro Dumbledore. Então eu achei bem nada a ver. E aí a desculpa que alguns vão dar é justamente que tem um momento que o Jacob fala pro Dumbledore e ele fala assim: ah, então, mesmo que você tenha cometido atitudes ruins no passado, o que importa são as boas daqui pra frente, que elas meio que anulam as más. Então muita gente vai se apegar nisso, mas ainda assim, tá, beleza, ele ainda assim cometeu erros, então ele não era tão digno quanto um Newt Scamander, por exemplo. E aí foi uma coisa que me incomodou, porque por conta disso, a história do pacto, a gente viu ali o quê? Que o Grindelwald, ele fica com raiva de ter perdido, ele tenta atacar a Vicença, e aí o Dumbledore tenta proteger, e aí por conta disso, o pacto se quebra, e aí eles podem sim lutar um contra o outro, que nada mais vai acontecer. E aí na hora eu olhei e falei, ué, o que aconteceu aqui? É isso? E aí, acabei o filme e não entendi, porque o que eles falam é: ah, o que aconteceu foi que Dumbledore tentou proteger e Grindelwald tentou atacar. E aí, foi como se fosse destino. Então, por conta disso, o pacto se quebrou. Eu juro, gente, foi essa a explicação. Sentido nenhum. Achei péssimo. Não entendi. E aí, depois eu fui conversar com o Caco. Eu falei, me explica isso aqui. E ele me deu realmente um bom exemplo, que até faz um certo sentido, mas podia ter tido uma explicação mais elaborada e não tão vaga. Que ele falou justamente que foi como se fosse uma referência a magias milenares aí, como foi, no caso, a mãe do Harry protegendo ele do Voldemort por amor. Então é como se fosse algo do gênero. Só que isso não ficou tão claro. É muito bonito, eu acho que faz super sentido. Não sabemos se foi isso mesmo que aconteceu, mas não ficou muito claro. Então eu achei uma explicação muito fraca. Então a gente teve a escolha do Animal Fantástico de uma forma meio fraca, a gente teve isso de uma forma meio fraca também ali do pacto, a gente teve o Credence, tá, ele é filho do Aberforth, e foi. Então essas foram as minhas ressalvas, assim. Foram coisas que parecia que só foi escrita na pressa, sabe? Mas de qualquer forma foi bom, porque isso preparou o terreno pra luta, grande luta entre o Grindelwald e o Dumbledore, que a gente sabe que vai acontecer muito provavelmente no quinto filme. Então eles têm sim um grande embate, isso também já é de conhecimento de todo mundo, mas a gente ainda não viu isso acontecer. Então foi bom que agora o pacto de sangue não existe mais, eles podem sim contra-atacar um ao outro. Então eu achei bem legal, porque construíram essa história. Eu tô muito empolgada pra ver como que ela se desenrola, né, no fim das contas. Mas assim, também tem outros pontos. No fim das contas, por conta desse pacto ser quebrado, eles lutam de fato um contra o outro, mas o Grindelwald, ele tem a varinha das varinhas, então teoricamente ele tinha que ter acabado com a raça do Dumbledore, né? Mas não acontece isso. Tem algumas coisas ali no filme que eu fiquei meio assim, mas ok, tudo bem. Mas também a gente teve o quê? A Nagini. Vocês lembram da Nagini? Pois é, o filme também não lembrou. Legal, né? A Nagini foi 100% esquecida no churrasco. O Credence ele vai ficar com o Dumbledore, e aí a Nagini, ó, deve ter ido lá, ficar na floresta da Albânia esperando pra encontrar com o Voldemort, porque não se fala na Nagini, ela não aparece, nada. Foi ansiosa pra ver o momento que ela aparece, porque não é possível que acabou ali, né, gente? Mas enfim. No geral, eu achei o filme incrível, mesmo com essas ressalvas. Isso não fez o filme ser ruim pra mim. Eu achei o filme com uma história super legal, que me fez ficar presa ali e ansiosa pra ver o que ia acontecer. Mas é isso, não é um filme perfeito. Eu acho que se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria facilmente 9, que é uma nota bem alta. Mas é isso, ele teve alguns pequenos defeitinhos, vamos dizer assim. Mas eu fiquei super hypada pra ver o quarto. Não sei quando estreia, eles nem começaram a gravar ainda. Não sei ainda qual vai ser a sinopse, mas eu adorei que o Brasil teve o destaque ali. Foi muito lindo ver as artes ali do Eduardo Lima, em vote de Sansa Santos, e a galera gritando Santos! Santos! Foi lindo demais. Então, assim, o filme tá lindo, tá belíssimo, os efeitos estão incríveis, o elenco tá maravilhoso. Eu gostei demais do filme e eu tô muito ansiosa. Eu acho que é sim uma franquia que deveria ser olhada com mais carinho. É complicado hoje em dia, porque a roteirista desse filme ainda é a J.K. Rowling, e a gente sabe o que vem acontecendo com a J.K. Rowling ultimamente. Então, assim, muita gente deixou de assistir por conta disso, e eu entendo. Fico triste, mas entendo. Mas é uma franquia que eu gosto muito, tô muito ansiosa pelos próximos filmes. É muito louco pensar que talvez no quinto filme eu vá levar meus filhos, sabe? Ou algo assim. Então, enfim, eu quero saber você aí que já assistiu ou que ainda não assistiu, mas quis ver o vídeo pra ver o que tava esperando. Se você gostou, o que você tava esperando, se o filme correspondeu às suas expectativas, o que você acha que faltou. Vamos conversar aqui, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E eu fico muito triste que a crítica não tenha gostado tanto do filme, e eu acho que
é muito sobre isso, sabe? Muita gente vai reclamar que parece uma história inacabada, mas realmente é uma história inacabada e a gente só vai saber o final dela no 5º filme, como era nos livros de Harry Potter, né? Ninguém tinha que ficar reclamando disso no 4º livro, porque a gente sabia que só ia saber o final no 7º. Então é isso, galera. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, assim, comentando por alto o que eu achei do filme. Vou ver mais 500 vezes, então quando eu assisto o filme várias vezes é porque eu gostei muito, sim. E é isso, então eu quero saber a opinião de vocês aqui. Se você assistiu até agora, comenta aqui pra mim. Jacob melhor trouxa, que eu vou saber que você assistiu tudo até o final. Então é isso, um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e mal feito feito. Eu não sei o que fazer com isso aqui, não tá aparecendo, então... Mal feito feito! É isso, beijo!